de sono, acabei de acordar, tô indo no supermercado agora pra comprar coisas. Mas eu queria fazer um vídeo pra falar com vocês sobre uma coisa que estão me perguntando muito. Estão me perguntando muito sobre locação de imóvel aqui na região. Então, pra quem tem interesse de saber sobre isso, quem pensa um dia morar pro lado de cá, é, sim, a pessoa indicada pra assistir esse vídeo e vai assistir até o final. Beleza, gente? Então vem comigo. Enfim, quando a gente veio pra cá, a gente recebeu várias informações das pessoas dizendo que Canela era menos burocrático do que Gramado para fazer locação. Mas na prática, pra gente isso não funcionou, porque algumas condições de locação eu achei até mais flexível em Gramado do que aqui, em Canela. Então, mas o que nós nos interessamos por Canela foi no sentido da escola, porque a escola que a gente escolheu para o Rio estudar era aqui em Canela. Então não fazia sentido a gente botar em outro lugar, porque o deslocamento ia ficar muito caro. Mesmo quem vem de ônibus, quem faz esse percurso de ônibus todos os dias de Gramado para Canela, custaria na faixa de R$ 150. Então é um custo desnecessário e combustível aqui é bem caro, enfim. Mas quando a gente foi fazer a locação, a gente começou a pesquisar as imobiliárias a gente começou a pesquisar imobiliária bem cedo, então a gente sabia mais ou menos as condições de cada uma, porque a gente entrou em contato com elas, passou e-mail, aquela coisa toda. Então a maioria delas exigia, além dos documentos normais do cônjuge e dos dois, né, dos dois, marido da mulher, certidão de casamento, identidade, CPF, imposto de renda e contra-cheque, 3 últimos contra-cheques, isso era o padrão. Eles também exigiam uma condição de garantia, né, que poderia ser um fiador, poderia ser um seguro-fiança, um título de capitalização. E pra gente ficou meio complicado, porque eles têm regras diferentes, tá, gente? Não são iguais, todas as imobiliárias. Algumas imobiliárias exigem que o fiador seja local, e a gente não tinha ninguém aqui. Outras até liberam que seja fora. Mas, para ser fora, ele precisa ter declarado 2 imóveis. Então, se você tem um fiador que só tem um imóvel, você tem que conseguir mais outro fiador. Tem que ter um imóvel livre de pendências, tem que ser um imóvel próprio. Tem que ter o salário pelo menos 3 vezes o valor do aluguel. E mandar também junto, algumas exigem declaração como é que eu vou dizer, certidão negativa de protestos e títulos. Da mesma forma que alguns exigem para quem está alocando, exige também para os fiadores. Então era muito complicado, porque primeiro alguns exigiam que era fora, a gente não tinha ninguém. E se fosse de outro estado, tinha que ter 2 imóveis. Imagina você pegar idoso mandando cópia de documento de certidão, e eles iam ficar com medo, achando que o imóvel ia ficar penhorado ou coisa assim. Inclusive alguns imobiliários também têm essa condição de você, se você tiver imóvel aqui no Rio Grande do Sul, a maioria é só no Rio Grande do Sul, você penhora um imóvel para poder dar como garantia do aluguel. Que não é o nosso caso, porque nossos imóveis são em Aracaju, então essa regra não caberia pra gente. Então, se fiador, não ficou complicado pra gente. Título de capitalização é um título que você faz, que você tem que pagar para a empresa que eles indicarem 18 vezes o valor do aluguel, e só vai resgatar isso no final do contrato de aluguel. Então, também para mim, impraticável. Acabou que a gente terminou optando pelo seguro-fiança, que é igual ao seguro de carro, você perde o dinheiro, você vai pagar o valor, e varia de imobiliária para imobiliária, pode ser 2 salários, 2 aluguéis e meio, 2 aluguéis, nosso aqui foi 1,5, né? Então você vai pagar esse valor e você pode até, alguns aceitam até parcelar esse valor. E você perde no final de um ciclo de 12 meses. Então, a cada 12 meses você vai ter que ter um seguro-fiança para cobrir o seu aluguel. Então é complicado. Mas assim, foi o que nós optamos, até para que a gente passasse, assim, para que a gente passasse esse primeiro ciclo, eles vissem que a nossa condição financeira era estável, e que a seguradora sentisse um pouco mais de confiança e talvez até baixasse um valor de seguro, alguma coisa assim. Ou houvesse a flexibilidade daqui a 12 meses de ser um fiador fora do estado com a condição mais flexível. Então, essa foi assim, a parte burocrática que a gente teve que enfrentar, e que demorou mais ou menos 2 semanas para serem cumpridas, né? Entre mandar documentos, o Fábio estava em outro estado, eu vim para cá sem a procuração dele, e ele exigiu que o Fábio também assinasse o contrato e o documento da seguradora, e isso acabou atrasando, porque a gente teve que aguardar chegar o SEDEX, enfim. Mas no geral foi isso. Eles normalmente, se o apartamento não tiver mobiliado, eles te entregam a chave, e o apartamento, ou casa, né? E você faz a visita enquanto você quiser. Você vai lá, pesca na imobiliária 4, 5 chaves de apartamento, e você sai
sai andando, que foi o que eu fiz. Eu pegava a imobiliária A, visitava os apartamentos da imobiliária A sem ninguém comigo. E depois eu ia para a imobiliária B e assim sucessivamente. Eu passei uma semana fazendo isso para conseguir esse imóvel. Agora, em relação a valores, tem de todo preço, gente. Tanto em Canela como em Gramado. Mas em Canela você ainda consegue preços mais acessíveis. Eu vi apartamento mais distante de R$ 700, como vi de 1.000, como vi de 1.200, 1.500. Todo preço, gente. Como tem R$ 3.000. Depende da sua condição e depende da sua flexibilidade, tipo assim, da estrutura, da qualidade do apartamento que você quer viver ou da casa que você quer viver. No nosso caso, a gente queria que fosse perto da escola. Então, estava entre 1.300 e 1.500, que foi aquilo que a gente pagou. Então, nessa faixazinha, você consegue aqui, na região central de Canela, você ainda consegue achar. Na região central de Gramado, às vezes não. Isso sobe para 1.800, às vezes até R$ 2.000. E inclusive está de um quarto, tá? No nosso caso, entre 1.000 e eu ainda achei de 1.100, entre 1.100 e 1.500, a gente achava aqui na região central de Canela, não vou dizer com muita facilidade, porque imóvel aqui é bem escasso. Então, quando você consegue selecionar alguns imóveis que te interessam, vai ficar entre 3 ou 4 no máximo. Porque a maioria das pessoas querem fazer locação para temporada e não querem fazer aluguel para mês, então sobra muito pouco. Casa até você acha com mais facilidade, mas apartamento, que é o que a gente queria, é bem escasso. Então, quando a gente selecionou todas as imobiliárias de Canela, no final das contas a gente ficou com no máximo, uns 6 ou 7 imóveis para verificar. E na hora que eu fui visitar, que eu fiz a triagem, que eu vi que as condições não estavam tão legais, ficaram 3. Então, outra opção que a gente tem também de locação é você fazer a locação direto com o proprietário, que se você tiver sorte, você consegue achar naqueles grupos de Face, é comum, ou na OLX, né? Então, eu achei um na OLX e um num grupo de Face. O grupo de Face não me serviu porque era R$ 2.200, e na OLX não me serviu porque a proprietária não quis fazer acordo com o preço que eu estava querendo ofertar. Eu baixei R$ 200 no aluguel dela e ofertei dar 6 meses de aluguel antecipado. E ela ficou, acho que, com medo de alugar para mim, não sei. Porque eu achei interessante para ela receber 6 meses de aluguel antecipado, mas ela estranhou essa modalidade e, na dúvida, não aceitou. E depois, quando ela me procurou, meu pássaro, depois que ela me procurou, o aluguel tinha alugado com outra empresa e não funcionou. Mas alugar direto com o proprietário facilita porque você pode fazer caução. E a maioria das imobiliárias não aceita caução. Em Gramado, até que a gente achou uma que aceitava, que é a Casa Antiga. Ela aceitava caução, aceitava você pagar antecipado algumas parcelas, era bem mais flexível. Né? Lá tem 2 imobiliárias, na verdade 3, que a gente consultou mais, que é a Auxiliadora Predial, Gramado ADM Imóveis, e também Gramado ADM Imóveis tem muito, é o que mais tem imóvel lá, e essa Casa Antiga. Já aqui em Canela foi a SP Imobiliária, a Serra Ilá, Rossi, tem Morar Bem, mas a mais conhecida é a SP, né? SP é bem mais conhecida, mas é bem exigente. Mas são essas normalmente que alugam para que vocês possam consultar os sites dela. Eu vou sempre estar colocando o nome aqui, porque às vezes o nome é meio estranhozinho para você ouvir eu falando e conseguir captar exatamente o nome da imobiliária. Mas foi assim, gente, nós conseguimos o aluguel para 1 ano. Na verdade, o contrato sai para 2 anos e meio, mas você pode fazer o distrato com 1 ano sem custo. Eles botam 2 anos e meio para evitar essa burocracia toda de assinatura de documentos. Então, mas você pode ficar 2 anos e meio se quiser, e a regra de reajustamento é pelo IGPM. Mas a maioria das imobiliárias tem uma cláusula de distrato, que é você cancelar o contrato, bem flexível. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo, dá um zoom, assim, um viewzão de como foi o processo de locação, quanto burocracia tem, o que vocês têm que se preparar. O importante é que sim, tem que ter 3 vezes o valor de aluguel em renda, seja lá qual renda for, pode ser uma renda de aluguel que você receba na sua cidade, pode ser uma renda de aplicações, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter comprovativo de renda e tem que estar ou no seu imposto de renda ou em contra-cheque. Então, se você não tem emprego ainda, sugiro que vocês façam uma locação por temporada, passam um tempo aqui, 1 mês, 2 meses em uma locação por temporada, até que vocês consigam um emprego e consigam comprovar a renda necessária para pagar o aluguel. Ok? E espero que tenham curtido esse vídeo. Curtiram? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, gente. Se inscreve, a gente está no Serra Gaúcha exatamente para servir vocês, para facilitar o turismo e para trazer uma dinâmica divertida, uma dinâmica leve de uma família super maneiríssima aqui na Serra Gaúcha, para também tornar seus momentos de parada, assim, de respirar, para assistir o YouTube muito mais agradável, ok? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.